bem-vindos a mais um episódio do CUNY Talks. Sim, mais um episódio e recebemos muitos comentários bacanas, né, do nosso episódio de estreia. Hoje temos duas convidadas especiais e eu vou começar falando de uma delas, que é arquiteta, formada pela Mackenzie, tem um escritório consolidado em São Paulo, que toca ao lado da irmã, tem 3 filhos, o Antônio de 11, a Catarina de 9 e o Francisco de 7 anos. Ela foi integrante do coletivo Somos Juntos, está trabalhando em um projeto incrível de destinação para sobras de obra, criou um curso sobre briefing. Tô cansada já aqui, hein? Faz crossfit 3 vezes por semana e em 2024 pretende fazer uma travessia aquática de 2.000 metros na Barra do Saí, a Fuga das Ilhas. Como sobra tempo para tudo isso, Bianca? Gente, é tudo light. Esse crossfit é super light, né? Tô coroa já. Que incrível. Não é assim. Mas a travessia é uma meta, porque eu adoro nadar e desde que eu tive meus filhos eu parei, né? Então eu faço outros treinos, mas nadar exige mais tempo, enfim, mais dedicação. E eu tenho frequentado bastante a praia da Barra do Saí. Me animei, super. Nossa, e aí eu tenho 2 amigas que nadam já e elas vieram falar comigo. Enfim, a gente se animou, uma meta das 3. A gente vai treinar esse ano inteiro, é sempre em dezembro, a travessia. E é me isso. leva que eu tô precisando. Gente, eu amo o mar e eu amo nadar. Então, eu falei, vou com vocês, vamos embora. Mas a gente precisa treinar, né? E é uma meta pessoal e eu espero alcançar. Não sei se vou conseguir, né? Eu vou tentar. Daqui a um ano a gente conta. A nossa segunda convidada, Ludmila Oliveira, a qual carinhosamente eu chamo de Lud. Ela é mentora em gestão de negócios e desenvolvimento humano, coaching, formada em administração de empresas e marketing pela SPM aqui em São Paulo, pós-graduanda em psicanálise e conselheira na Associação Brasileira de Design. E depois de uma carreira de 20 anos em marketing e design, que foi sócia de uma das maiores agências do país, resolveu empreender em si mesma. Que bela expressão. E criou sua metodologia de trabalho. Seu hobby são fotos, escrita e cerâmica. Pois é, depois do crossfit do nado, eu vou ficar lá amassando argila. Fiquei até... A gente podia se equilibrar, né? Gostei. Tô mais aqui, né? São os momentos de vida, isso é muito verdade. legal, né? Uma ouve a outra e pode ser uma troca boa, né? Você tem filhos pequenos, né? Os meus são um pouco maiores. Então, agora que eu tô percebendo a possibilidade de fazer algo assim, entendeu? Exato. Até agora, não tinha condição. Exatamente. Porque eu sempre falo, eu amo meu trabalho e tudo mais, meus filhos são sempre prioridade. Sempre foram. Exatamente. Então, assim, falando sobre filhos, sobre esporte, sobre saúde, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Débora. Parabéns, estamos muito obrigada. muito felizes. Obrigada. Obrigada. Hoje a gente vai falar dessa avalanche que a gente vive, né, de tecnologia, onde a gente tem que equilibrar, né, ainda mais a nossa profissão, que é arquitetura, área de interiores, paisagismo, a gente atende cliente, é prestador, né, de serviço, equilibrar isso com a tecnologia e um serviço mais humanizado. E muito tem se falado, né, sobre inteligência artificial aí, a gente tem acompanhado pelas redes sociais, inclusive, né, algumas trends que envolvem aí projetos de arquitetos famosos, a gente vê a magia acontecer, né, muito rápido, e a gente não tem como não se perguntar qual que vai ser o impacto disso, né, dentro da arquitetura. E eu acho importante também a gente estar muito atento, né, porque é um tema muito atual. E, Lud, queria saber de você. Você atende várias empresas, profissionais liberais, não é só de arquitetura e interiores, né? São várias áreas de atuação. Como é que é o trabalho que você faz, né? Qual que é o incômodo do profissional que te procura? Sim, são diversos, assim, eu atendo profissionais realmente de diversos mercados, né? Da arquitetura, do design, tudo começou com o design, né? Quando eu decidi empreender em mim mesma e foi tomando outros formatos, né? Hoje eu atendo o executivo de uma grande empresa multinacional de outro segmento, atendo um médico, então assim, todo mundo tem suas carreiras e no fundo a gente cai no mesmo lugar.
que é o fator humano em tudo isso, né? Então, vocês trouxeram um ponto, acho que da questão que vocês vão abrir aqui da inteligência artificial. Cada momento em que a gente vive, cada fase que a gente vive na evolução de qualquer negócio, a gente vai se deparar, né, com alguns desafios ou com coisas novas ou com tendências que podem, claro, ter mudanças mais bruscas ou não. Mas a questão é como lidar com tudo isso, né? Como encarar tudo isso, como receber essas notícias ou estar atento, como você bem usou a palavra, Dé, estar atento e não estar imobilizado para isso, né? Então, acho que respondendo a sua pergunta, sim, eu atendo diferentes mercados e profissionais, todos eles estão com a mesma coceirinha aí nas questões da inteligência artificial, como vocês comentaram, e cada um, eu acho que tem, na verdade, no meu olhar, a oportunidade de endereçar isso de uma maneira diferente da outra. Com certeza, né? E até fazendo um gancho, né, a gente tem aqui uma matéria recente do Archtrends que listou alguns principais benefícios que a inteligência artificial pode oferecer aos arquitetos. Então, dentre eles, né, maior precisão, análise de dados, visualização e simulação de projetos. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que usar, exatamente como você falou, Lud, assim, pro lado bom, né? Da profissão. Enfim. E durante a mentoria, você propõe também. Por exemplo, você também tem que ficar mais atenta que nunca, né? Porque não fazendo parte da tua rotina, você tem que também saber quais que podem vir a melhorar ou ajudar um profissional diferente. Sim, e como a pessoa pode se comportar e pode lidar com isso. Porque as pessoas reagem também a tudo que é novo de maneiras diferentes. Então, né, através desse processo de mentoria, eu consigo primeiro identificar quem é aquela pessoa, independente dela ser uma arquiteta, uma médica, uma pessoa que está voltando ao mercado de trabalho, né, uma mãe que às vezes deu uma pausa por alguns anos para se dedicar aos filhos e quer voltar, tem esse cara, transição de carreira. Então, assim, como essa pessoa se comporta em relação a essa novidade ou tendência. E aí, você com esse olhar humano, que a gente pode replicar para outras situações, você consegue trabalhar nessa pessoa, nesse indivíduo, e isso eu tenho a oportunidade através da mentoria, que é um trabalho que eu amo, mas todo mundo tem no seu escritório, através de colegas, dos chefes, de pessoas da equipe, isso é né, transversal, de ver como é o comportamento dessa pessoa em relação a isso. Porque o que define o que vai acontecer em relação a tudo isso, mais do que a tendência, isso é inevitável. Isso apareceu, não vai, o mundo não vai parar nesse sentido. Mas a questão é como que a gente vai se comportar e ao invés, como eu sempre falo, né, daí falava nas nossas mentorias, ao invés de reagir só a algo, como eu vou agir em relação a isso? Que intenção que eu vou pôr, então, sendo arquiteta, seguindo o exemplo que você comentou dessa boa matéria, né? Como que eu vou me comportar? Como eu vou pensar em agir? Em vez de ficar só reagindo numa conversa ou num curso, ou me amedrontando, ou me paralisando pelo medo, né? Ficando ansiosa, né? Criando uma ansiedade. Então, é isso que eu trabalho também, né? Além de outras coisas, claro, na mentoria, trazendo exemplos como esse, né? Por quê? Porque daí, através desse ponto e deste indivíduo, a gente faz um desenho para aquela pessoa. Porque as pessoas são diferentes. Aí que está a beleza da vida, né? Seja pessoal ou profissional, com né? certeza. Agora, Dé, você também passou por um processo recentemente de transformação também pessoal, né? Como é que foi isso? Sim, depois de muitos anos, né, de empresa, eu tinha uma sociedade por quase 14 anos. E aí, quando a gente resolveu seguir por caminhos diferentes, e aí eu assumi, né, como a única titular, né, da minha empresa, eu me senti ali na necessidade de mergulhar de volta em mim mesma. Eu acho que tem muita coisa que anos de empresa funcionam no automático, né? E aí a gente acaba, tá funcionando, vamos deixar rolar. Quando, na verdade, a gente precisa também de uma provocação, né? E aí eu falei, poxa, o que eu quero agora, né? Qual que é a minha voz? Como é que eu vou me posicionar? E aí eu fiz uma mentoria com a Lud. Foram momentos, assim, incríveis. Eu costumo falar, e a Lud tocou isso agora, eu achei interessante, né? Que às vezes não é na mentoria, mas é numa troca com um colega de profissão ou com um amigo. A verdade é que eu quero ter esta mentoria e este mergulho em mim mesma periodicamente. Sabe? Eu acho que a gente, na correria do dia a dia, nas obrigações, a gente esquece. Né? E aí, uma vez que a gente está falando, né? E foi uma busca muito grande para mim, né? Com a Lud, a gente construiu muito esse trabalho mais humanizado dentro do meu escritório. Como é que eu vou humanizar e oferecer isso
né? Se eu também não tiver segura, bem posicionada, quem é a Débora? Sim, né? E aproveitando esse gancho que você falou de humanizar, né, a coisa toda, como é que você está lidando com essa questão da tecnologia, assim, agora, nessas mudanças que a gente está passando? A tecnologia é inevitável mesmo, né? A gente tem que entender, desde softwares até... eu tenho muita resistência em robotizar processos, né? E eu acho que aí é um desafio grande que a gente tem, porque ao mesmo tempo que eu preciso de um processo eficiente e eu preciso ter muito claro, né, quais são as etapas, eu tenho que personalizar. Cada cliente é diferente. Com certeza. Né? Cada cliente vem com uma expectativa, vem com uma vontade, vem com um tempo, né? Então, é um desafio grande, porque ainda é uma empresa, né? A gente não pode perder esse limite. Então, é uma discussão que a gente tem que revisitar o tempo inteiro. É uma coisa que eu me questiono muito, eu tenho algumas frases de efeito, de lembrança. Eu deixo sempre anotadinha, né, Lud? Pra gente sempre relembrar algumas essências mesmo, né? Qual que é? Por que eu tô fazendo isso? Sim. Né? O que eu quero? Muito. Tô querendo essa mentoria, tá, Ludmilla? Eu também, me animei. Eu amo, sou apaixonada pelo seu caso. Adorei. Já ouvi falar muito, mas já que é pessoal, né? A gente Fico feliz. Obrigada. Bi, você... Como é que você lida no seu escritório, né? Essa questão de tecnologia ou de humanizar o processo? Ou você acha que é importante numa etapa e na outra nem tanto? Como é que você lida? Eu acho, é muito importante em algumas etapas, em outras eu uso bastante da tecnologia. Bom, eu tive 3 filhos a cada 2 anos e eu tinha um escritório e ainda estava morando no Rio de Janeiro quando a segunda nasceu. E o escritório sempre foi em São Paulo. Então, eu já lá atrás tive que incorporar o trabalho em home office, a rede na nuvem, tudo isso. Então, quando veio a pandemia, a gente já estava adaptado. Porque, como eu falei, meus filhos vão ser sempre minha prioridade, né? Então, eu trabalhava em casa, eu sempre, né, mãe polvo. Tentando fazer de tudo, mas em casa, né? Então, eu ia só até o cliente para fazer a reunião nesses momentos que eu acho que o contato pessoal é essencial, sem dúvida. Não dá para fazer online. Então, tanto é que, assim, tem até a gente vai falar disso, né, do neurobriefing que aconteceu e que surgiu para mim durante a pandemia, de errar conceito, porque eu não encontrava o cliente, a gente não tinha essa, né, porque tem essa coisa do feeling da gente encontrar, a gente faz há muito tempo isso, eu tô formada há 20 anos já, então você sabe, né, por onde, o que você, né, você tem a percepção ali de estar junto com a pessoa, quando você não tá, perde, né? Perde. Então, assim, eu acho que o começo, os primeiros contatos são hiper importantes, porque eles determinam muita coisa do atendimento até, você percebe quem que é o tomador de decisão, assim, coisas que você tem que ficar atento para lidar, e o tipo de personalidade dos nossos clientes, né, que a gente está lidando. Mas eu acho que em outros momentos, ainda mais morando em São Paulo, eu acho que usar da tecnologia para ganhar tempo, né? A gente tem uma profissão que eu falo, né? Eu lá no escritório, a gente cobra... as nossas propostas são baseadas em horas de trabalho que a gente se dedica. Exato. Então, quando a gente consegue ganhar tempo usando essas ferramentas, né? A tecnologia, pra gente a magia vantagem. Acontece. A magia acontece. Todo mundo, né? O cliente também, né? Também, porque tem pouco tempo, pouca disponibilidade, também pega trânsito, também. Enfim, então é super importante, eu acho super importante a gente estar sempre... A gente propõe isso pro cliente, né? Não é nem a gente que tem que propor como vai ser, né? Mas olha que relação interessante, né? A tecnologia, ela ajuda a aproximar, né? A gente consegue hoje atender tranquilamente uma pessoa que está do outro lado do país ou fora do país. Sim. Né? A tecnologia, ela ajuda a aproximar. E, ao mesmo tempo, em algumas partes, né? Algumas etapas, ela não é suficiente, né? Então, eu me coloco a pensar, em tempos de tecnologia, de chat GPT, de inteligência artificial, o que diferencia nosso trabalho? É esse cuidado com a pessoa? Você acha que é, Lud? Eu acho que é a oportunidade que os profissionais têm, se eles enxergarem nisso uma oportunidade. Então, enquanto ela falava, eu fiquei pensando, né, a questão da gente ter o pulso de uma situação. Esse pulso, né, que é aquele feeling, que é aquela... Isso a tecnologia não vai nos trazer. Aí, eu sempre comento, né, que a gente sempre em tudo na vida tem a direita e a esquerda. A gente tem bifurcações o tempo inteiro pra gente decidir.
com uma situação como essa, com a tecnologia podendo ser um facilitador até essa página, outra não, o que eu vou fazer nessa bifurcação? Eu vou parar e ficar só falando, poxa, do que ela me tirou, do que ela fez, mas e agora, meu Deus, meu escritório? Ou eu vou pegar o caminho da direita, de repente, e falar, poxa, onde tem uma oportunidade aqui para mim? A oportunidade, na minha opinião, para os escritórios de arquitetura estão nesse pulso, que não passa só por clientes residenciais. Obviamente, por clientes residenciais, porque vocês trabalham com sonhos, com investimentos, né? Com às vezes, projetos de vidas, com intimidade, com relações, né? Que estão ali conversando. Mas também com corporativos, com projetos institucionais num outro formato. Por quê? Porque quem está ali atrás te passando briefing? Quem está ali atrás no dia a dia, no marketing ou enfim, nas suas respectivas cadeiras de São Contábil, também são pessoas. E essas pessoas também têm histórias dentro de casa que elas deixaram quando elas foram trabalhar, com uma promoção que às vezes elas querem ter, com um chefe que de repente está mais fácil ou está mais difícil. Tudo isso, uma referência de vida, né? Referências ruins, tudo isso passa pelo pulso. Então, é o briefing e tudo que esse briefing abraça, se a gente enxergar isso como uma oportunidade, que é o que? A relação. Né? São as relações humanas, seja o escritório de quem assiste a gente pode ter um escritório de às vezes de 2, seja um escritório maior com mais gente, né? Com certeza. É isso. E eu acho também que estudar o comportamento humano agrega na gente em tudo, né? Não só nessa relação profissional, que é o que a gente está focando aqui, mas a verdade é que é um laboratório o tempo inteiro, né? Como você... Eu falo sempre lá no escritório, né? Para todo mundo fazer o exercício constantemente. Como é que eu sou vendendo o serviço, que é vender o meu trabalho, e como eu sou consumindo, comprando um serviço, né? A gente, essa troca é um grande laboratório, a gente aprende muito, né? E é importante. E falando também dessa coisa de aproximar pessoas, de entender todas as pontas envolvidas, a QUNI tem essa proposta, né? Tem muito. A verdade, você falou de tempo, né? Uma coisa que eu sentia muito quando veio a ideia da QUNI, né? Como a gente perde tempo, às vezes, com coisas que poderiam ser mais rápidas ou, enfim, né? Nos ajudariam muito no processo. E a gente quer trazer justamente essa parte boa, né? Da tecnologia para ajudar no tempo das pessoas. Então, essa busca mais rápida por fornecedor e não só e não só fornecedor, né? A gente entende que tem que ser um fornecedor que já tem indicação, né? Poxa, com quem esse cara trabalhou? Então a gente está buscando otimizar isso para ajudar realmente o profissional, né? E a gente quer usar a tecnologia a nosso favor. Então dentro da QUNI a ideia é essa. Vamos lá, fazer o negócio acontecer rápido, mas de forma coerente, boa, né? A gente não quer... E segura, né? Segura. Porque eu percebo muito, né? A gente já tem muito tempo de formada, né? A gente tem uma experiência no mercado, e aí a gente pergunta para um colega, né? Somos, né? Somos juntos, um coletivo, que a gente até hoje, né? É offline hoje em dia, mas a gente tá sempre tem o nosso grupinho, compartilhando. Mas nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo tem isso. Principalmente quem tá começando. Exato, quem tá começando não tem. Não tá formado ainda. Não tá. Então, acho que é muito, muito isso. A minha dor veio desse lugar, aonde eu vou achar isso, né? Então, a QUNI nasceu dessa dor. E eu acho que ele tem muito para contribuir, sem dúvida. Agora, eu vou pegar o gancho da humanização, que a Débora estava falando aqui. Eu quero muito saber mais sobre esse curso incrível de neurobriefing. E fazer, Bianca, para você a pergunta, o que tem de diferente, né, desse neurobriefing, de um briefing que a gente vê por aí, assim? Na verdade, agora você perguntou, eu pensando aqui na faculdade, a gente nunca aprendeu a fazer briefing. Nunca. Você aprendeu? Eu não aprendi, gente. Nunca ensinaram isso, né? Não, chegava um programa pronto, né? Exato. Um programa de necessidade. Um programa de uma persona X que a gente tinha que projetar para aquela pessoa que não era real, né? Exato. E aí, cada escritório vai fazendo o seu briefing à sua maneira, com perguntas que normalmente tem a ver com o programa de projeto de arquitetura. Então, quantos quartos, qual a necessidade, qual o tamanho da família, recebem hóspedes, o que precisa ter de equipamento, infraestrutura, tudo bem a parte prática e funcional, e zero aprofundada nessa parte humana, sabe? Então, realmente ninguém, salvo algumas exceções, que eu saiba, não conheço nenhum briefing muito aprofundado nesse sentido, que seja, sei lá, comum, assim, que todo mundo conheça, que sabe? Legal. E aí, eu comecei a contar, né, na pandemia, comecei alguns projetos na pandemia e terminei na pandemia, e um deles foi de um cliente
que eu já atendi em 2 outros projetos e que voltou para fazer agora um projeto novo. Ele era solteiro nos primeiros projetos, para fazer um projeto com a noiva dele. Então, eu fui atendê-lo, né? Eu já tô super acostumada, a gente tem intimidade até, porque quando você faz um processo de projeto da casa da pessoa, você se torna íntimo da pessoa, total. né? E aí eu fiz o projeto e não apliquei, não fiz perguntas muito aprofundadas, né? Fiz aquele básico, já conheço ele, fiz o projeto para ele. Errei 100% no conceito. Mentira. 100%. Eu ia apresentar, e assim, na minha opinião, ficou lindo o projeto. O pessoal, a gente fez lá quem criou junto com a gente, então, todo mundo estava animado para apresentar o projeto lindo, apartamento lindo, tal. Conforme a gente ia apresentando, a cliente ia fazendo umas caretas, assim, olhando, fazendo assim. Ai, careta no sentido de, tipo, não tem a ver comigo, sabe? Não, balançando a cabeça e tal, enfim. Recusou 100% do projeto. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Já errei várias vezes em outros momentos, mas dessa forma foi muito emblemático, assim, pra mim, sabe? E eu queria chorar quando eu saí da reunião, porque a gente fez 3D de tudo, a gente, né, tem aquela primeira fase de projeto, né, que a gente faz estudo em planta, layout e tal, isso foi tudo bem prático. Quando a gente foi apresentar conceito mesmo, que é a sensação do projeto, são os materiais, são as cores e tal, erramos. Ai, gente. E aí a gente, foi daí que surgiu a ideia de melhorar isso, porque como eu falei, arquiteto não ganha para errar e fazer projeto 2 vezes. Exato. Nosso lucro vai embora nisso, acabou, entendeu? Então, foi isso. Aí a gente acabou pensando em fazer alguma coisa bem humana mesmo e trazer uma equipe que tivesse outros focos, né? Então a gente trouxe psicólogo, tinha um comunicador que tem muito a ver com o mundo da arquitetura, que é de uma revista, da revista Projeto, que é uma revista focada no nosso, você conhece? Enfim, e aí a gente foi desenvolvendo junto. Então foram eles e nós, do meu escritório, e fomos fazendo, fomos testando e tudo mais. E aí, assim, demorou um tempo para acontecer, né? No meio do trabalho e tal, foi um processo, vários encontros virtuais e tal. E depois a gente testando e tudo mais. E aí, assim, com a Dé, a gente já tinha uma super afinidade, já nós somos juntos. A gente se conheceu nessa fase aí de pandemia. E, enfim, a gente sabia que alguma coisa ia sair junto. Era uma dor minha, essa questão do briefing. E uma coisa muito interessante, eu tava fazendo a mentoria, né, em busca de humanizar. Eu queria ouvir mais do meu cliente, estudando algumas coisas, né, sobre atendimento, sobre o que eu posso fazer para atender melhor. E aí a Bianca um dia me liga e fala: Vamos conversar. Demais, eu tenho certeza que é incrível, gente. E eu sou super cautelosa, eu falei pra ela: calma, eu vou aplicar. Foi mesmo. Eu vou experimentar. Eu quero ver se tem a ver com o que eu tô buscando agora. E aí a gente conversa de novo. E aí eu me apaixonei. Me apaixonei pelo processo, era exatamente assim, caiu como uma luva. Era o que eu precisava de um processo, de uma metodologia certa para entender mais sobre o cliente. Porque é difícil, né? Saber fazer a pergunta certa para ter a resposta certa. Com certeza. E também, Dé, eu acho que você estava vivendo um momento, quando isso aconteceu, em que você estava muito presente em você mesma. E eu sempre digo, né, nas minhas mentorias, enfim, onde eu falo sobre esse assunto, a importância da gente, na vida pessoal também eu falo isso, da gente estar presente. Então, assim, eu entendo que o neurobriefing, claro, não tenho profundidade, né, da ferramenta de vocês, mas sei um pouco e tenho toda a admiração e acredito nesse modelo. Ele passa por um briefing, onde passa por perguntas e respostas, mas ele passa também por um comportamento do profissional que está aplicando isso. Sim. Porque não basta também você, senão, de novo, voltando à tecnologia, a gente cai em algo ali que Não, tem o olhar de vocês que se soma a esta boa ferramenta que você desenhou, né? Que vocês fizeram. Então, assim, essa soma, olha a oportunidade de novo aqui, né? Aparecendo para o profissional que está atento e que quer, né? Você, no caso, Dé, queria esse momento novo do seu escritório, estava com pensamento para o seu time, estava com pensamento para o mercado, quer dizer, tinham milhões de coisas acontecendo na sua cabeça naquele momento. Então, a gente deu uma organizada nisso para poder aplicar. E uma desses pontos era essa questão de estar presente. Então, esteja presente. Se é aquele briefing com aquele cliente, é meia hora que você tem com ele fisicamente, fora todo o processo, esteja lá, observe ele. Põe intenção, né? Põe intenção, perfeito. Observe se aquelas respostas
realmente são aquilo? Ou uma pergunta que nem estava ali, você pode trazer e de repente chegar em outro lugar. Às vezes a pessoa está muito antenada numa tendência, numa coisa, e aquela casa tem que durar muito tempo. E a gente não quer ela infeliz com o arquiteto depois. Não, de jeito nenhum. Então, esse olhar que vocês podem ter, que eu volto à questão do pulso, ele acontece neste momento que vocês têm com o cliente. Então, pode parecer uma coisa muito simples, mas você está naquela reunião, o celular, onde você anota, onde você não anota, né? Uma coisa simples, mas a presença, ela passa por você realmente estar com aquela conexão humana. É uma oportunidade que você tem daquela reunião. E muitas vezes o que acontece, você está aproveitando para responder um negócio aqui, a pessoa saiu para pegar uma água, você aproveita para é meia hora do seu dia. Então esteja com dedicada, essa intenção e disponível para isso, né? E eu acho assim, a Débora acho que estava bem focada num outro ponto que a gente trouxe pro curso, que é o atendimento, né, Dé? Então, eu sempre gostei muito, né, dessas linhas de estudo neurolinguística, comportamental, a questão da escuta ativa, que é isso, é estar presente, né, o objeto da fala. E aí eu falei, nossa, Bi, tem tudo a ver, né? Vamos somar e vamos treinar. E aí isso virou um curso, porque... até brinquei outro dia, né, em rede social. Eu não quero guardar isso só pra gente, né? É um negócio tão legal, encurtar caminho, ganhar horas. A gente não aprende isso na vida acadêmica. E quando os nossos colegas de profissão, eu acredito muito nisso, se elevam o nível, todo o nosso mercado, nossa classe fica mais forte. Com certeza. Porque o que a gente ouve, né, o tempo inteiro, é cliente que veio de outro arquiteto, arquiteto é difícil, não deu certo. As lendas. Não me ouve. Vai começar a obra, meu Deus. Vai começar a obra, ou senão, trata arquiteto como se fosse, não, arquiteto quer gastar demais. Sabe, umas coisas que sempre me incomodaram, sabe? Então eu acho que quando a classe inteira vai melhorando, a gente vai ter mais valor, porque eu tô competindo com aquela pessoa que não tá escutando o cliente, que não tá fazendo o que tem que ser feito e que tá nesse grupo aí do arquiteto não... Entendeu? Então, assim, a gente precisa crescer junto, a gente precisa se fortalecer. Aqui vai fazer isso. Muito nisso. Vai fazer isso, e eu acho que também passa por todas as etapas de um processo, né? Então vamos supor que lá no final desse projeto deu tudo certo com o seu cliente, se apresentou, a noiva gostou, casa, tudo ótimo, maravilhoso, e no final do projeto tem um problema, sei lá, com uma nota, uma coisa que nem tem a ver com o objeto em si. Exato. A forma com que o escritório vai se comportar em relação a isso, vai conduzir o problema, vai conduzir esse problema, ele passa por uma neurorrelação, vamos dizer ali, né? Eu sempre digo que existe aquela frase, né, de que a vida é feita de ciclos. Eu sempre penso que a vida é feita de movimentos, porque eu acho que os ciclos eu gosto, acho interessante. Na verdade, não ciclos. As pessoas falam de altos e baixos. Tem o meu ponto com isso, porque realmente acontecem os altos e baixos, mas isso dá a sensação, quando a gente está no baixo, a gente espera o alto. Quando está no alto, espera o baixo. Eu não assumo. Mas não necessariamente. E profissionalmente no escritório, se a gente aplicar a vida é feita de movimentos, a gente vê como essa evolução vai acontecendo, como o exemplo que você comentou agora. Vocês comentaram dessa classe se elevar, né, em termos de conteúdo e se unir. E olha só, para fechar esse raciocínio, que curioso. O dia que eu, né, me formei lá na SPM, que você contou lá atrás, virei estagiária, que eu era de multinacional, que era uma cliente. Por que eu fui para uma agência trabalhar? Eu fui porque eu vi uma oportunidade depois de 8 anos, né? Acho que é interessante falar isso para os jovens arquitetos também. Primeiro eu esperei, eu me consolidei ali onde eu estava, embora eu já tivesse aquele incômodo um pouquinho. Por quê? Porque eu vi uma oportunidade. Eu falava, gente, as pessoas de agência vêm me atender e às vezes tratam o briefing de uma forma check, check, check. Não é isso. Aí eu comecei a ver quem dentro de uma agência tinha uma visão de negócio, que é o que eu, como marketing, tinha. E eu não via muito. Eu falei, opa, peraí, isso aí me interessa. Né, juntei com o design, que era um hobby que eu gostava, e com o dinamismo que você tem numa agência. Agora, aplica tudo isso para arquitetura, para quem está, né, mesmo em diferentes momentos da carreira. Às vezes a pessoa está naquela inquietação. Ai, quantas oportunidades não se tem onde você está de redesenhar, né? Claro, fui para a agência, levei esse pensamento e ali se mudou todo um sistema dentro de uma agência, que, enfim, isso é assunto por outra pauta, mas que trouxe essa questão do humano para um processo. E partiu do incômodo humano meu. E olha só onde a gente está hoje, aqui, nós sentadas. Sim, isso foi virando um movimento que um dia, quem diria, eu estaria fazendo uma mentoria para a Débora e conversando com vocês. Então, acho que isso é uma mensagem boa para quem assiste, de
seja através da questão da inteligência artificial, seja através, né, do curso de vocês ou da ferramenta que se tem, ou aqui, né, da sua empresa, quantas oportunidades todos os dias a gente tem de uma coisa nova, com alguém que, claro, a gente confia, tem a credibilidade, e que você possa levar para o seu negócio, não necessariamente ficar naquela inquietação de uma mudança constante, né? Então, o problema é o cliente, o problema é o time, o problema é o escritório, o problema... Opa, né? Será que não tem um jeito aqui da gente organizar por aqui mesmo? E às vezes tem. E aí eu volto de novo na questão de não engessar processos, né? A gente tem que ter processo, porque isso garante eficiência, mas eu não posso engessar, eu tenho que estar sempre olhando, né? Atenta à oportunidade, ao cliente diferente, a uma provocação que às vezes acontece no processo, né? Faz a gente pensar. Processos são, desculpe, processos são fundamentais, são fundamentais, porque o processo, ele é esqueleto. Como que a gente fica em pé, né? Com o nosso esqueleto aqui, com uma espinha, com um fio condutor que nos mantém aqui, né? Então, seja o negócio, né? Vamos pegar esse paralelo. Você tem que ter ali um fio condutor disso. E cada escritório vai ter um perfil, são pessoas diferentes, como a gente falou. As pessoas precisam ter clareza disso dentro do escritório, que é um outro ponto. Muitas vezes isso fica aqui, né? No líder. Ali, mas aqui meu escritório é assim. Não, tenha clareza. As pessoas, como diz o meu ex-sócio muito querido, a comunicação não é o que eu falo, é o que você entende, né? Então, a gente fala disso no como que isso funciona, né? Que é essa questão dessa clareza realmente das E pode parecer um contrassenso o neurobriefing ser uma coisa tão humana, criada por psicólogos e tal, mas é um processo. Ele é um processo. Isso. E aí, qual é a oportunidade aí? Na minha opinião, espaços de respiro. O que são esses espaços de respiro? Você tem ali, né, aquele fio condutor, vamos pôr aquele 100%, e você guarda ali 20%, 30% daquilo adaptável à sua presença para aquela situação, para aquele briefing, ou para aquele problema, ou para aquela discussão, ou para aquele climão, que pode estar às vezes com um colega. Guarde esses 20% para o climão também, né? É verdade. Porque isso está acontecendo. Então é nesse sentido, né? Agora, gente, eu queria muito perguntar para a Bianca, você contou dessa situação, né, que teve com os noivos. Tem algum erro, assim, que você pode contar para a gente ao longo desse processo que serviu de lição? Fora essa questão, né, de você ter aprendido, né, com essa questão do briefing, mas alguma coisa a mais que você possa compartilhar, assim, né, durante esses 20 anos de carreira? Tem vários. Não, mas focando agora no neurobriefing mesmo, com a aplicação do neurobriefing, a gente também vai fazendo ajustes. Conforme a gente vai usando, né, a gente vai percebendo, isso aqui precisa ajustar, isso aqui precisa ajustar. A gente começou tem um questionário básico que a gente faz, que é individual para os membros da família, ou para quem vai morar. Então, a gente fazia primeiro um questionário único, que é bem pessoal, assim, bem da personalidade da pessoa, não tem tanto a ver ainda com o espaço, tá? E aí faz pai, para mãe, para os filhos e tal. Aí a gente mandava para todo mundo, e tem algumas perguntas que são um pouco, sei lá, adultas demais para algumas crianças participarem. Então a gente foi lá e adaptou, fez um questionário com uma linguagem mais infantil também e tal. Bom, legal. Aí, beleza, as crianças têm que participar, é muito legal participar. Dependendo da idade, agora a gente já sabe que tem horas que a gente precisa ouvir, tem horas que a gente não pode ouvir. Por quê? Erramos. Eu fui ouvir a criança e não, quem toma a decisão é a mãe, não é a criança. Fiz o projeto para a criança, errou 100%. Então, assim, aí a gente vai criando essas técnicas, né? Então, assim, óbvio, a gente tem que ouvir o que a criança está percebendo. Sim. A gente fala muito no neurobriefing também sobre as idades e os comportamentos em cada faixa de idade. As crianças devem participar, mas não são elas que tomam a decisão, entendeu? Então, é muito importante reconhecer quem é o tomador de decisão, entendeu? Então, sabe que eu lembrei de uma história que uma amiga minha, ela fez um projeto, uma família, a mãe passou, né, o briefing dizendo, olha, foca no meu quarto, dane-se o resto, as crianças não precisam de quarto bonito, quero o meu quarto incrível. Na hora de apresentar o projeto, o que aconteceu? As crianças estavam juntas, elas olharam, por que o quarto dela é bonito e o nosso não? Tipo assim, por que você fez o quarto dela desse jeito e o nosso não? Ou seja, é isso, né? Óbvio, você tem que escutar, mas ao mesmo tempo você também tem que dar voz às outras pessoas que moram ali junto. E é isso. A gente fala muito sobre isso, né? O tomador de decisão, o interlocutor. E também a gente somos resilientes, né? Nessa condução, condução do neurobriefing. Porque situações como essa,
começa, né? Às vezes é um tipo de comportamento, um relacionamento desta família, né? Ou da empresa que você está atendendo. E não diz sobre você, né? Para lidar, às vezes é constrangedor. Mas você foi contratada para resolver uma questão, né? Então... Não é fácil ser arquiteto. Não, e aí a gente fala muito isso, assim, no momento de briefing, é um passo atrás, você não é solucionador de nada, né? Você escuta. Só escuta, você não dá solução. Na hora neste momento, né? E a delicadeza, né, que mora nesses processos, você vê, né, numa questão como essa que você passou, né? Quantas camadas, layers não existem ali de uma relação, né? E vocês chegam num recorte disso, né? Num pedaço disso. Ao mesmo tempo, né, enquanto vocês falavam, eu pensei, eu trago de volta a questão da clareza, né? Às vezes, se vendo uma oportunidade, como você comentou, né? Aconteceu isso, a gente aprendeu num próximo, vocês estão aplicando isso a vocês mesmos, né? Então, em situações assim, né? Poxa, existem caminhos que, de repente, eu posso atender também esse cenário, sem te onerar. Então, que flexibilidade vocês têm que, na hora, rapidamente, porque você não esperava passar por aquela situação, né? Mas você tem também, para ter essa elasticidade de poder, através de um olhar sensível, resposta sua amiga dá, né? Pois não, sua mãe falou que não era para ligar pro quarto de vocês. Aí você fica numa fica uma situação complicada. Mas, enfim. Gente, agora falando um pouquinho sobre, né, o que a gente já trouxe do primeiro episódio. A gente teve aí muitas interações de recém-formados, de pessoas que já estão aí no mercado há um tempo. E a gente gostou muito do que a gente ouviu. As pessoas, né, acho que gostaram de ouvir também as nossas histórias compartilhadas aqui pela Vanessa, pela Débora. E a gente resolveu criar um quadro, né? Um quadro novo, justamente para a gente compartilhar não só as nossas, mas das convidadas também, que é Como Eu Tirei do Papel. Os planos e sonhos de vocês. Quem vai começar? Pode começar. Pode começar? Então tá bom. Bom, eu acho que como eu tirei, né, de planos e sonhos. Repete a pergunta para mim, por favor. Na verdade, assim, a gente quer saber, né, algum projeto que você, de repente, já imaginava ou que sonhava. E como que você tirou do papel esse plano, esse sonho que você tinha ao longo da carreira, da vida? Eu acho que eu vou puxar a frase que a Débora usou do empreender em mim mesma, né? Não tinha nenhuma certeza do que podia acontecer, né, com essa minha decisão, assim. Então, primeira coisa, eu acho que eu ouvi minha intuição, assim, mas eu não ouvi minha intuição de uma forma impulsiva. Eu pus uma energia naquilo, assim. Então, demorou um tempo para eu tomar uma decisão de sair de uma estabilidade, né? Eu era sócia de uma grande agência, como a Débora comentou, com profissionais que eram meus sócios que eu gostava, né, num ambiente, enfim, com vários fatores ali favoráveis ao estar ali, né? E eu tinha essa intuição e eu tinha esse desejo e essa vontade de colocar essa questão do fator humano, que eu digo nos negócios, que era a metodologia que eu chamava, em prática através de uma forma mais 1 a 1, né? Atendendo ainda escritórios e tal, mas de uma forma mais 1 a 1. Só que isso ainda era muito nuvem, e no momento que todo mundo se falava do coaching, aí vem o segundo ponto que acho que eu queria dar como dica. Todo mundo se falava do coaching, né? Aconteceu, infelizmente, aquela banalização do termo. E eu poderia ter entrado nessa sintonia, assim como eu falei da inteligência artificial, ter feito, então não vou trabalhar as relações humanas, que é o que eu quero e acredito para essa fase da carreira, porque tá todo mundo e tal. E, sinceramente, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Eu fui me preparar, fui pegar, sim, a experiência que eu já tinha, né? Eu já fazia mentorias individuais, mas, obviamente, não cobrava com isso, era sócia do lugar, não me sentia nem confortável para isso, mas aquilo já me deu um mood para eu... Então, eu juntei intuição com uma experiência que eu fui colocando acontecendo nos meus horários livres, entre aspas, fui juntando esse olhar e aí fui me preparar, entendeu? Fui estudar, fui me aprofundar mais, né? Eu, atualmente estou estudando, estou sempre estudando, entendeu? Independente desse caminho, assim, que as coisas tomam e que a gente decide tomar, que daí eu acho que é o terceiro ponto. Chegou um momento que eu decidi, entendeu? Eu decidi por mim, assim, decidi por fazer este movimento, sem grandes traumas, sem vou mudar a carreira. O que aconteceu na minha carreira até ali, pra mim, teve coisas ruins também, lógico que teve, mas teve coisas boas e eu quis ficar com essa parte da história boa. Então eu decidi sair num momento que as coisas estavam bem,
claro, me considero num privilégio de poder fazer essa escolha, mas tive que ter coragem para ter essa clareza. Então, hoje eu falo isso com mais tranquilidade. A gente é muito acostumado a pôr, às vezes, uma modéstia na nossa coragem, e eu acho que a gente precisa falar mais sobre ela. Assim como a Débora teve em várias decisões, você teve nas suas, né? E você nas suas, que você me contou aqui no bastidor. E aí, eu acho que esse é o terceiro ponto. E o quarto foi, quando eu tomei uma decisão, chegou um momento que eu lembro que, claro, sempre com o apoio do meu marido, conversando bastante, né? Eu tenho isso, essa troca boa, né? Ou pode ser um amigo, pode ser um familiar. Você pode ter um ponto de troca que te faz refletir, né? Algumas coisas. Quando eu decidi, eu estruturei isso. Então, assim, eu estruturei como eu quero trabalhar. Porque eu tinha uma folha em branco, né? Na verdade, do que seria o meu negócio, né? Então, eu fiz um projeto para mim mesma, assim. Eu desenhei até 2025. Na época, eu já queria ter filhos, né? Fiquei muitos anos casada sem ter filhos, queria ter, sabia que essa dinâmica de rotina ia mudar e fiz uma escolha nesse sentido de como eu queria tentar. De novo, não existe perfeição, né? Tem várias, mas como que eu quero, do que me compete, como eu me planejo nesse sentido. E fiz um desenho ali até 2025 de como eu queria trabalhar, como seriam meus horários, que tipo de projetos eu queria pegar. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Um foi puxando o outro, eu fui endereçando, e aí chega no último ponto, que eu acho que é um ponto fundamental, que é o saber, como a Débora comentou já tem uns minutos atrás, no começo você comentou, rever de tempos em tempos, você usou outra palavra, mas os compromissos com você mesma. Porque é muito fácil a gente entrar numa onda, às vezes, só reagir, como eu comentei, e não parar e ter esse olhar de observação. E de tempos em tempos eu olho, assim, nossos projetos que estão na minha mão, né? A forma que eu estou dividindo o meu tempo, a concentração que eu estou tendo neles, etc. É interessante? Então, hoje poderia estar com X projetos a mais. Eu estaria presente como eu sou? Não. E no meu desenho está lá um dos pontos, o quarto, se eu não me engano. Estar presente como eu estou nas mentorias. Então, quando eu fui atender a Débora, eu mergulhei no universo da Débora, né, em questões de negócios e em questões humanas, psicológicas também, né, trabalhando com você. Você é outra pessoa, então eu preciso ter esse tempo para trabalhar isso com qualidade. E isso é em comum com a nossa profissão, E é isso que eu ia comentar agora. Super. Isso que eu comentei agora, essa jornada, vamos dizer, né, desse caminho que eu fiz, ele serve para tudo, que é um exemplo muito simples, a travessia, a nado que ela vai fazer. Ela tem esse desejo, né, e a gente fala, nossa, o nado, o mar, fica tanto, né, medo de... Gente, ela tem esse desejo, ela se planejou, se uniu a pessoas que de repente vão te estimular. E você vai fazer, e você vai nadar, e vai chegar lá, e se não chegar e for até onde chegou... Mas eu chego. Tá tudo bem, né? Porque eu acho que você tá encarando este processo de uma forma que você tá se colocando nesse centro. E sempre que a gente fala de se colocar no centro, parece algo egoísta, né? No sentido, a gente tem muito essa tendência, até culturalmente, em não, né? E não. Eu tenho essa dificuldade, sabia? Tem, então. Eu sempre coloco as pessoas muito ali, né? No centro de tudo. Eu acabo ficando... Então, isso é uma coisa que eu preciso... Mentoria. Não, mas é um exercício diário. Eu tenho essa dificuldade, eu admito pra você. Por que você acha que de 3 em 3 meses eu revisito ali, ó? Porque senão eu tô abraçando o mundo, entendeu? Então, eu também tenho. Mas eu acho que a gente buscar... primeiro, a consciência disso. A consciência, aqui é um ponto que pega. Então, você vai fazer a travessia com 2 amigas. Vocês são 3. Uma, de repente, vai ter mais dificuldade, sei lá, com a questão da alimentação. Sei lá, no dia que nada, não pode comer tanto, porque senão não nada bem, faz conta. A outra, de repente, vai ter com o horário. Se tem que nadar de manhã, não tá. E a outra vai ter, de repente, com a dinâmica, com outras coisas que ela precisa fazer para a saúde dela. Ponto. Olha aí, né? 3 pessoas diferentes com o mesmo objetivo. E quem é você ajudando nela? a outra. Uma ajudando a outra. Sim, isso é muito legal. Verdade. É bem legal isso. Agora, Bi, você tá tocando num projeto que envolve destinação de sobras de obra. Conta pra gente, é muito legal. Muito legal. Esse é o projeto que eu acho que eu mais amo. Eu sempre me incomodou, sabe? Porque eu tô, como eu falei, há 20 anos no mercado fazendo mais ou menos o que a gente faz hoje. E aí a gente faz muita personalização de apartamento. Aliás, a reforma do apartamento depois que a construtora entrega, por exemplo, o apartamento vem pronto e o cliente quer mudar, quer fazer do jeito dele, quer colocar lá a identidade dele, enfim, a gente tira um monte de coisa nova.
nova, ou até reformas de casas, que são casas tão boas e a pessoa quer reformar, vendeu. E sai um monte de coisa super aproveitável. E tem muita gente precisando demais, assim. Sim. Então, foi há uns 2, 3 anos atrás também. Essas coisas são demoradas, né? Então é isso, a gente não é que tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Não, é um pouquinho, né? Vai indo bem devagarinho. Agora as coisas estão acontecendo meio que chegando ao ponto Mas final. Mas você estava assim. atenta à oportunidade, né? Tava. Falou, olha, tá acontecendo uma coisa aqui. Tava, inclusive, eu me associei a uma amiga, foi numa conversa também, ela é mãe de um amigo do meu filho, e ela é da área de TI. Ela é uma diretora super conceituada de uma empresa multinacional de TI. E aí eu fiz o apartamento dela, a gente foi por fases também o apartamento dela, então a gente se aproximou e eu falei para ela sobre isso. Eu estava fazendo na época um projeto social com um amigo que trabalha com arquitetura popular numa comunidade e tal. A gente estava ajudando a reformar uma casa que estava com perigo de desabar lá, refazendo a estrutura, enfim. E aí falei para ela como isso me incomodava, como sobrou coisa da obra dela, e a gente queria destinar para um lugar legal e tal. E aí ela gostou da ideia, eu falei, meu sonho é fazer isso. Ela, ai, que legal. Enfim, a gente se juntou. E aí, como ela é dessa área, ela conhece as pessoas certas. Ela tem um grande amigo que é dessa área também, que tem uma empresa de desenvolvimento de TI, né, ele doou, né? Somos todos voluntários. Ele doou o desenvolvimento do aplicativo, é uma ferramenta. Que legal. Então é uma empresa já, Reabito. Que legal. Reabito. Aí a gente passou desde o design thinking, assim, que a gente sabia o que queria fazer, mas não sabia como. E aí a gente fez todo esse processo aí da tecnologia, e eles fizeram todo o processo de criar isso do nada, né? Então, como que vai ser, como que a pessoa vai se envolver, como vai ser a trajetória dela dentro do aplicativo, tem que ser uma coisa fácil. O doador também pode ser recebedor. Então, na verdade, é um aplicativo, né? Uma ONG, mas é um aplicativo, não tem troca monetária, é só troca de produtos, né? De coisas Então, assim, a gente já fez várias doações. Hoje está funcionando como teste, na verdade já está mais do que testado, mas ele funciona só com pessoas do nosso ciclo, que é justamente para fazer essa rodada de testes, né? Essa segunda fase vai ser lançada agora no ano que vem, aí a gente vai abrir, vai começar a divulgar e tudo mais. Estamos terminando termos de uso, LGPD, como a gente vai lidar com essa parte da segurança. E aí logo mais vocês vão estar ouvindo falar. A Vanessa participou bastante do desenvolvimento, ela me ajudou na época. E o Fernando, que é esse arquiteto que trabalha com arquitetura popular também, deu vários insights, enfim, tinha um monte de gente junto e vai sair, assim. E eu acho legal, e eu sou muito fã desse trabalho da Bi. Você já doou por lá, né? Já, inclusive. Eu participei dos testes. Eu acho muito legal, porque quando a gente fala em humanizar, né, que é o nosso tema principal, e a gente também aprender com isso, né, e ter um comportamento positivo em sociedade mesmo, é um passo muito lógico, né? Pensar, então, além disso aqui, né? Além de profissional, cliente, o que eu posso fazer, né? Tem sobra, tem muita sobra, né? Não é interessante para o cliente. E, na verdade, é interessante dessa forma, porque você dá um destino, né? Você dá uma oportunidade do cliente fazer uma boa ação, né? Porque às vezes ele tem até a intenção, não tem sabe intenção, mas não tem tempo, não sabe para quem, acaba ficando. Então, o que a gente mais vê é isso, né? Vamos tirar uma bancada que já está usada, não vai usar. Fica aqui, mas eu vou ver se alguém quer. Aí fica lá na obra. Aí passa 3, 4 meses de obra, atrapalhando, vai de um lugar pro outro, até que quebra e vai pro lixo. Ou estraga, ou alguém pega e leva para casa, mas nem tem onde pôr, sabe? Porque às vezes tem gente lá na obra que fala, não, me dá, eu quero ter interesse e tal, mas tá com a garagem cheia de coisa lá que vai pegando de obra, às vezes nem... E tem tanta gente precisando, e a ideia também é a gente fazer o link com instituições no Reabito. Então, às vezes também essa troca não direto para a pessoa, né, para a pessoa final, né, que vai receber aquilo, e sim através de instituições, que é bem legal também. E olha, e um comentário assim para fechar o tema, olha que interessante, né? No Neurobriefing, quando a gente está aplicando a ferramenta, a gente fala muito de como o meio influencia o comportamento, né? A gente influencia o meio nos influencia, a gente guarda memórias, né, ao longo de toda a vida, a gente provoca muito o cliente. Qual é a memória afetiva de uma casa que ele morou na infância, se tem algo positivo, se tem algo negativo. Então, a gente está falando, né, com o nosso cliente, que obviamente é mais privilegiado, né, do que o público aí de destino, né, dessas doações. E, ao mesmo tempo, a gente
propicia que este outro público construa memórias também, né? Com que certeza. tenha uma casa mais Verdade. digna, um conforto maior, algo que ele sempre quis e não teve até então, ou naquele momento é um diferencial, né? A gente, de alguma forma, tá espalhando esse bem-estar, né, em sociedade. É verdade, Dé. E assim, a cada doação que acontece, né, eu fico lá monitorando, né? Gente, dá uma sensação tão boa, você fala, gente, porque a gente, né, fazendo esses trabalhos sociais, a gente vai em cada lugar que, assim, de verdade, é difícil mesmo. Então você fala, nossa, aquele sofá que parece velho e parece meio gasto. É fazer alguém feliz, né? Aqui ia ser o melhor que tem nessa sala, entendeu? As pessoas, o banheiro tem uma cortina, que 5 famílias usam, sabe assim? Então, se tem uma pia legal, com um misturador legal que vai para o lixo, ou vai para casa de alguém, pode vir para cá, entendeu? Então é muito legal. E o brasileiro é muito criativo, né, em tudo isso, assim. Então, quantos, né, elementos que vocês têm de uma obra ali que pode servir para a pessoa usar na casa dela, colocar em uso aquilo, né? Para compartilhar de diferentes maneiras também, enfim, seja decorando de um jeito diferente, seja usando, né, no espaço externo, de repente uma torneira que não serve para um ali fora, para o outro serve para um espacinho ali para os filhos dele. Tantas coisas, né, que parecem... Você falou, às vezes sobra uma caixa de um revestimento, mas aí você mistura com outro, coloca um detalhe só no banheiro da criança, enfim, sabe? E já traz uma alegria pro dia dela. Traz uma alegria, né? Exatamente. O mundo precisando, né, desse conceito reuso, né? sustentável, Dessa consciência, né? Dessa consciência. Então, eu acho que, não como idealizadora, mas como usuária, né, do Reabito, é uma oportunidade muito legal que a gente dá para o nosso cliente. E o cliente, se não tem ainda aquela consciência, que a gente também ajude a trazer, a né? trazer. É verdade. Bom, parabéns. Obrigada. Vamos usar todo mundo, hein, gente? Eu vou começar minha reforma no que vem. Quero colocar lá. Ah, com certeza. A gente vai precisar de ajuda mesmo, de pessoas curiosa querendo, para ver obra né? de arquiteto, como que é dentro Muito bom. uma Gente, perdição. vamos fazer aqui um bate-bola bem rápido, algumas perguntinhas. Todas prontas? Ai, meu Deus. Ah, meu Deus, vamos lá. De frente com o Gabi, Bom, Lud, como é que você vê os escritórios daqui a 5 anos? Você me falou agora que tem um planejamento até 2025, né? Tem 2 anos. Vou renovar ele. Mas tá no caminho bom, tá super, né? super. Vou até renovar algumas coisas. E 5 anos é um bom prazo, você acha, Eu acho de que mudança? mas o que é importante, né? Eu fiz esse planejamento real para mim, mas a minha relação com ele, que eu acho que é importante destacar, assim. Ele não é um planejamento que ele me engessa, né? A vida traz surpresas, me trouxe surpresas, inclusive pelo caminho. E a gente tem que ter um poder de adaptação a isso. Então, nesse caso, ele me ajudou a eu ter esse norte, né? E eu também equilibrar ali, puxar um pouco mais esse lado, soltar isso nos momentos que eu precisei. Mas de forma alguma me engessando ou me causando frustração se algumas coisas não acontecessem. Então, acho que quando a gente pensa nesse planejamento, às vezes as pessoas confundem ele com metas, né? Que são importantes também, tenho as minhas metas e objetivos. Mas existe uma etapa antes disso que é esse planejar, né? A sua relação com o trabalho, a quem você quer estar perto na sua rede de contatos. De novo, não é um mundo ideal, né? Nesse sentido poliana, mas é um mundo real e que a gente tem que fazer ser melhor pra gente, né? Então, quando você me pergunta, Dé, como eu vejo os escritórios, no geral, daqui a 5 anos, eu acho que não tem uma fórmula pronta, né? Eles vão estar, obviamente, né, mais avançados em relação à tecnologia. Talvez a gente passe em alguns momentos da história, né, por curvas, né, que tem de aprendizagens com tudo isso e com aqueles pânicos que às vezes está no mercado que tudo se adapta e vai voltando. Veja o que a gente passou pós-pandemia, dos formatos de trabalho, né? E aí a gente tem a escolha de como, de novo, vai lidar com isso, vai ficar paralisado ou não. Então, o que eu vejo, que eu acho que é uma coisa muito importante, muito se fala, quando se fala daqui a 5 anos, da questão da tecnologia ou desses pontos. Mas eu tenho visto a discussão do humano cada vez mais presente. Então, a discussão
discussão, a conversa, ter isso na mesa, falar de relações no trabalho na mesa, coisas que antes não aconteciam. Então, assim, não tenho, né, uma previsão no sentido literal de como vai estar, mas eu espero que esteja com pessoas mais abertas a se autoconhecer, a não ter essa resistência, achar que isso é papo de autoajuda ou etc, que não, isso na verdade é de novo uma oportunidade de se melhorar negócio, né? Porque que quando eu fiz essa transição, o meu norte continua a ser negócio, eu gosto de negócio, eu gosto do mercado, eu acho que isso pode servir a todo mundo, né? Isso faz um efeito escala, emprega pessoas, gera, enfim, tudo que a gente sabe em relação ao negócio, você não precisa estar longe disso, quando você trabalha as pessoas e o próprio autoconhecimento. Então eu espero ver, assim, acho que escritórios com essa discussão mais presente à mesa e mais importante que isso, as pessoas abertas a isso, que eu acho que é aí que está o ponto. Se você parar para pensar em pessoas que a gente tem como referência, tá? Em diferentes áreas que sejam, observa uma pessoa aberta à escuta, ao aprendizado, ao ver o que serve daquela conversa para ela e o que não, tudo bem, deixar de lado. Ninguém tem uma verdade absoluta. De que fontes você bebe, né? Então, acho que por que sempre a mesma fonte? Por que a fonte que todo mundo está falando, né? Ontem mesmo veio numa conversa um ponto que me perguntaram que eu achei interessante, pessoal até, a conversa, né? Mas, os podcasts, esses formatos, como que tá? Não tem que ter o limite dos 15 minutos ou dos 20 minutos? Passou isso, realmente teve, não quer dizer que ainda não tem para alguns públicos ou alguns cenários e motivos, mas você não tem que procurar pelo tempo, você tem que procurar pela qualidade da informação que se está trazendo ali. Então, se mantém. E aí, divide em 3 dias, se você está corrido, né? Um dia desse eu ouvi em 3 dias divididos na esteira lá, nos 20 minutinhos, porque não dava para ouvir a 1 hora de uma vez. Só que daí tá a pessoa estar aberta e disponível, a não cair no clichê de não, mas aqui eu não tenho tempo. Isso daqui eu não sei. Você faz esse tempo, se você tiver esse pensamento. Então, eu vejo isso, né? Acho que escritórios, espero, né? Sim, avançados em tecnologia, sim, avançando em discussões. Claro que a gente tem um paralelo ao mundo acontecendo aí, bastante inflamado em muitos assuntos. Então, acho que isso torna tudo ainda mais nebuloso, da gente ter clareza de alguns pontos. Mas eu prefiro, às vezes, mais do que ficar numa suposição do que eu não tenho controle, contribuir com o que eu tenho controle. Que essa questão, acho, das pessoas serem profissionais mais presentes, né? Conscientes. E começando por ela mesma, na verdade, né? E me veio um raciocínio agora na cabeça, o podcast, né, esse formato só existe por conta da tecnologia, né, o alcance que a gente tem e essa facilidade de poder ouvir em 3 momentos diferentes, em pausar e voltar. Você pega as crianças hoje em dia, né, não conseguem entender que quando a gente era criança, eu perdi o desenho que eu gostava da manhã. Perdi! Eu só podia assistir amanhã. Vocês sabem o que é a sigla POD? Não, podcast? Cast é transmissão, né? Pod é Personal On Demand. Ou seja, você que escolhe o momento ou o que você quer ouvir, em quantas partes você quiser. E isso foi uma evolução do rádio, porque o rádio toca a música, se não ouviu, perdeu. Chega a ouvir o finalzinho, putz, eu adoro essa música. Entendeu? Então é justamente isso da tecnologia. E é muito legal. E a nova geração, né, que já nasceu com essa facilidade, não sabe como era. Não sabe, os perrengues. Não valoriza. Não valoriza. E assim, né, Dé? A gente toda semana tem uma oportunidade de variar pra gente mesmo, né? Então, assim, tô lendo um livro que eu quero muito, vou ouvir um podcast a menos por isso essa semana. Gente, a outra semana você ouve o outro, né? Se organiza nesse muito sentido. À mão, né? Muito à mão, o conhecimento, ele tá disponível, né? Exato. E muito do jeito que você quer, né? É o humano mesmo, o pessoal. Eu quero ouvir de uma vez. Não, eu quero ouvir só semana que vem. Aí eu posso ficar frustrada o tempo inteiro que eu queria ouvir lá aquele de 1 hora e não tenho tempo. Eu vou chegar e falar, gente, dá pra ouvir 20? Pausa. Isso. Anota lá o que queria lembrar pra não terminar. O dia seguinte, né? Essa ideia de fazer na esteira é boa, viu? Porque eu comecei a fazer isso, né? Você vai fazer... Eu odeio fazer exercício, sabe? Aí eu tava lá, falei, gente, é isso. Ajuda muito. Olhou pra Bianca. Assim, mas exercício... Temos uma atleta aqui. Gerou uma expectativa, gente, Bianca. Vocês estão muito enganadas, tá? Vou te falar, estão muito enganadas. Não, achei muito interessante a gente colocar, né, os prós, os contras aí do que a gente tem, seja o fator humano, seja a tecnologia. Claramente não é uma escolha entre uma e outra,
né? Eu acho sim. que isso é uma mensagem importante que tem que ficar. Eu acho que é entender o que cabe e o que não cabe, né? Pro momento que eu tô, de repente, que pode não ser o mesmo daqui X anos, né? E ter a sabedoria de enxergar e aplicar conforme necessidade. Eu tô levando muito essa lição de a cada 3 meses se auto-reavaliar. Gostei. Adorei Muito isso bem. daí. É importante, a gente tem que sair do automático. Tem né? que sair do Hoje em dia a gente automático. acelera o áudio. Gente, eu não ouço áudio acelerado. Nem um Ninguém e-mail? acredita. Um Não e-mail ouço, eu nem um ouço. e-mail. 2 não tem condição. Eu adorei. Eu me li na recuso, internet- eu falo. Eu li na internet outro dia. Pessoas que aceleram o áudio, vocês fazem o quê com 1 segundo que você ganha na tua vida? Eu falo, não acelero. A gente tem que estar presente, a gente tem que treinar isso, é um treino diário. Com certeza. Né? E a Sim. nossa vida é laboratório, a gente tem que colocar isso em prática o tempo inteiro. E a gente quer muito agradecer vocês. Foi um papo super gostoso. A Eu gente poderia que ficar aqui um agradece. tempão. É verdade. É um Amei. papo muito gostoso, né? Pra gente sacudir um pouco, né? É importante que nos provoquem também, né? Sim. A pensar. E a gente está sempre trocando e aprendendo muito. Eu tô Obrigada, saindo provocada, meninas. viu, gente? Ai, que bom. eu Muito também, bom, eu muito adorei. bom, adorei. Quero aqui, ó. Ludmilla. Eu também. Maravilhosa. Bom, gente, obrigada obrigada, mesmo. Foi gente. incrível. A gente Obrigada. quer agradecer também a Masco, né? Nossa parceira que montou esse cenário lindo. Maravilhoso. Essas Gente, eu peças amei. Incríveis. A Demais. gente tá muito feliz. E até o próximo episódio. Obrigada. Parabéns, É meninas. isso aí, gente. Muito Tchau, obrigada. parabéns, foi um prazer. Você já recusou cliente por causa do signo? Não, mas Ou eu assim- cobro 15% a mais. Maravilhoso! Advogado, economista e virginiano, eu cobro 15% a mais. Eu acho que ela tá certa. Eu dou 15% mais trabalho do que uma pessoa que não é virginiana. Ah, não, você é muito